Momento do Discipulado. Sem um discipulado correto, a igreja não tem como viver em unidade e comunhão. Jesus diz que é pela nossa unidade que o mundo conheceria que realmente somos do Senhor. A diferença da igreja não é quantidade, é a unidade. Mas a unidade pode ser fictícia, aparente. Por exemplo, bota um monte de crentes dentro de um salão e lá na frente alguém comanda pelo microfone o espetáculo. Dá ordens, grita, etc, etc. E por causa do microfone, todo mundo aparentemente atende e obedece. Não há uma unidade, não há uma espontaneidade ali, não há liberdade de iniciativa. Há um programa imposto sobre as pessoas que elas vão aceitar ou não, mas em geral estão ali e aceitam. Isso não é unidade. A unidade é cada um tendo a liberdade, se submeter aos outros, amar os outros. É pelo amor de uns aos outros que o mundo vai conhecer. Nós somos do Senhor e vamos ser um. Essa unidade é fundamental. A igreja é para ser um corpo e não um amontoado de pessoas. E a comunhão é a inter-relação de uns com os outros. Uma vida comum que não se limita à reunião. É uma vida comum. Isso é o trabalho de edificação que faz e leva muito tempo para se conseguir. E na maioria das igrejas nunca se consegue. A maioria das igrejas só tem um povo junto porque já está acostumado e é dentro do salão. Se for proibida a reunião, por exemplo, uma pandemia ou coisa parecida, tráfico, autoridades veem que há perigo ali, proíbe a reunião, acaba a igreja. As pessoas ali não sabem viver a vida cristã sem a reunião. A igreja acaba, não existe igreja assim, porque as pessoas não estão discipuladas corretamente. O Senhor nos ensina que quando nós nos convertemos, temos que entender o que é a vida cristã, o senhorio de Cristo e nos submetermos. Quando isso é ensinado logo no início, é como um pai e uma mãe educarem direito o filho nas primeiras idades. Depois, quando crescer, não vai dar problema. Os pais vão poder ensinar e aproveitar a comunhão dos filhos, porque eles já foram ensinados a obedecer, receberam a boa educação na época apropriada. Quando chega na adolescência, não tem mais educação, não se consegue mais educar nenhum adolescente. Se não foi educado anteriormente, não será. Ele se desenvolverá do seu jeito, uma pessoa qualquer do seu jeito, como no mundo. O Senhor quer que os pais entendam isso. E na igreja nós temos que entender que ninguém se torna crente sozinho. Não cresce espiritualmente sozinho, tem que ser discipulado. Mas quando as pessoas são discipuladas bem no início, isso gera uma tranquilidade para a liderança, porque as pessoas estarão em comunhão e buscando a unidade. Foram pessoas bem orientadas, bem discipuladas no início, mas não é o que se vê. A maioria das igrejas tem pessoas sem compromissos e eles ficam ali tentando a liderança da igreja, tentando agradar as pessoas para não ir para outra igreja. É muito comum isto. A reunião visa agradar as pessoas para manter, entreter as pessoas ali para não irem para outra igreja.
E não se consegue mais do que isso, do que fazer reuniões e reuniões para tentar segurar as pessoas para mais reuniões. É mais ou menos assim que vive a maior parte das igrejas. Isso é triste, não é o que Deus quer. O Senhor quer que sejamos juntos, guerreando contra o mal, juntos indo, juntos servindo ao Senhor, juntos influenciando a cidade à nossa volta, orando, intercedendo. Deus quer a igreja trabalhando e não só se reunindo. Você consegue entender? Na antiga aliança, nós temos uma situação assim parecida. O Neemias sentiu de Deus de ir para Jerusalém. E ele encontrou milagres da parte de Deus que tocou o coração do rei Artaxerxes e deu a ele não só permissão, recursos, condições e autoridade. O Neemias foi como governador da Judéia. Isso possibilitou que ele convocasse os judeus e os chamasse a um mutirão para reedificar as muralhas. Será que é necessário a gente ter muros, como hoje ter 4 paredes na igreja? Será que é necessário? Naquela época era necessário para poder implantar dentro das muralhas a identidade do povo de Deus. Eles precisavam seguir a lei. Sem as muralhas não se sabia quem estava dentro, quem estava fora, quem era, quem não era. Era um povo sem compromisso. E hoje nós dizemos que uma igreja com pessoas sem compromisso não vai a lugar nenhum. Ela vai lutar somente para sobreviver. E isso não é o que Deus quer. Neemias, então, quando levou o povo àquele mutirão para reconstruir as muralhas, ele visava não só as muralhas e aparência, ele visava uma certa separação, conceito de santidade naquela época, separação para que dentro da cidade se implantasse a lei. E aí ele foi levado no capítulo 9 do livro de Neemias a uma oração de quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados. É uma das orações importantes assim na Bíblia sobre arrependimento e confissão de pecados. E levou o povo a deixar os pecados, a se consagrar a Deus, e o resultado foi que eles realmente se quebrantaram. A partir daí, o Neemias entendeu uma coisa muito importante. Ele precisava de fazer o povo estar em comunhão e assumir um compromisso. Então, o capítulo 10 nos mostra como ele fez isso, convocou os líderes, o restante do povo, todos os que tinham saber e entendimento, para poderem aderir a seus irmãos e estarem numa imprecação, num compromisso de obedecerem à lei de Deus. Eles assumiram que guardariam, cumpririam os mandamentos, os juízos, os estatutos, não se misturariam com os povos da terra mediante casamento, santificariam o sábado, que era símbolo daquela aliança, dariam o imposto necessário para manutenção do templo e das atividades, e dariam aos sacerdotes as primícias, dariam os dízimos, eles cumpririam a lei e sustentariam o funcionamento do culto a Deus. Isso foi fácil, porque antes a guerra espiritual já tinha acontecido contra o pecado. Neemias teve muita dificuldade. Ele foi ajudado pelo Esdras, que já tinha ido antes dele. Mas era uma luta terrível para fazer o povo se consertar, já que eles não estavam discipulados no cumprimento da lei. Tiveram que fazer um amplo conserto e certamente muita dor e arrependimento de pecados, para que, por fim, eles pudessem fazer um concerto, uma aliança de andar na lei de Deus. O Senhor quer, na era
do Novo Testamento, agora, nova aliança, que andemos em corpo, unidos, em compromisso com Deus, de obedecer, trabalhando e servindo. Não é o que acontece. As pessoas vão à igreja quando bem entendem, não, sem compromisso, não assumem nada. A maior parte das pessoas vai à igreja só para assistir reunião. Isso não é o que Deus quer. Espero que você entenda isso. O discipulado, logo no início, prepara as pessoas para serem verdadeiros cristãos e não só assistente de reunião. No nosso entendimento, assistente de reunião, só assistente de reunião não será salvo. A salvação para quem está em comunhão, santifica a sua vida e está servindo ao Senhor e tem Jesus como Senhor. Só assistir reunião não vai gerar salvação. Tem que ser discipulado e se tornar um membro desse corpo com compromisso e não só assistente de reunião. Como está a sua vida?